Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? A gente vai conversar hoje sobre o Present Perfect parte 2. Dentro desse tópico, a gente vai estudar algumas palavras importantes, que são o just, o already e o yet. Também, quando não usar o Present Perfect. Uma dica aqui para a gente não confundir com o passado simples. Tudo bem? Então, gente, a primeira palavra que a gente vai ver vai ser o just. Just, a tradução é já, né? Já. Algo que já aconteceu. É geralmente nessas circunstâncias que a gente vai usar. Para acontecimento bem recente. Isso já aconteceu, né? Algo que aconteceu recentemente, como é o caso que a gente está falando. Quanto à posição, o just será colocado entre o have ou has, né? Entre o auxiliar to have e o verbo principal, dentro da estrutura do present perfect, que é o que a gente está focando aqui. Vamos ver alguns exemplos? Nesse caso aqui, eu vou colocar para vocês esse seguinte exemplo. Is Tom looking for his key? Tom está procurando por sua chave? Essa é a estrutura do present continuous, lembrando que a gente usa para expressar ações que estão acontecendo no momento da fala. Então, eu pergunto para vocês, Is Tom looking for his key? Parece para vocês que o Tom está procurando a sua chave? Não, né, gente? Então, a gente pode deduzir disso, a gente pode formar um exemplo aqui com o uso do just. Exemplo: No, he has just found it. E não, ele já encontrou. Percebam que a gente tem ali o verbo auxiliar, que no caso do he será o has e não have, né? O just no meio, assim como eu combinei com vocês, e o found, que não confundam com o passado simples, tá? Esse found aqui, né, do verbo find, que é encontrar, a gente está usando no particípio. Ocorre que ele, né, a escrita dele é idêntica à do passado simples. Tudo bem? Então, verbo to have, auxiliar, just no meio, e o verbo principal, que é o find, que aqui ficou como found, no particípio. Tudo bem? O que eu quero conversar com vocês, gente, é que essas três palavras, tanto o just, quanto o already, quanto o yet, elas podem ser usadas tanto com a estrutura do presente perfeito, que é o present perfect, quanto também com a estrutura do passado simples, né? Do simple past. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Exemplo, no, né? A mesma pergunta. Is Tom looking for his key? Tom está procurando por sua chave, voltando lá no número 1. E aí eu posso responder também no passado simples. No, he just found it. Ou seja, aqui eu coloco just logo depois do sujeito, sem o has, porque aqui não é a estrutura do present perfect, tá? Na número 3 tem a estrutura do simple past. Então, a resposta é idêntica. Não, ele já encontrou. Tudo bem? Só que nesse caso, esse found, fiquem atentos a isso, é o passado, o found está na forma do passado simples. Ocorre que o found é idêntico, né? Tanto o passado quanto o particípio dele são iguais. Tudo bem? Quando eu estiver usando o presente perfeito, uso o particípio do verbo principal. Quando eu estiver usando o simple past, eu vou usar a segunda coluna, que é do passado simples. Ok? Então vamos lá. Agora a gente vai ver a palavrinha already, que também significa já. Só que qual é a diferença? Eu vou estar usando already para acontecimentos antes do esperado. Digamos que eu estivesse esperando alguma coisa e aí de repente eu posso dizer, nossa, já? Como se fosse isso. E aí a posição é a mesma, tá? Entre o have, o has e o verbo principal. Então, sem segredo aqui. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Aqui eu vou estar usando, gente, uma estrutura de imperativo, tá? Do verbo ao imperativo, que só para lembrar em português é a forma que a gente usa para fazer um pedido, indicar uma ordem, um conselho, tá? Mas nesse caso aqui a gente não vai se aprofundar neste modo verbal, que imperativo é uma forma, é um modo, tá? Aqui então no número 1, do not forget to open the door. Então, não se esqueça de abrir a porta. Do not forget to open the door. Tudo bem? Aqui então eu estou dizendo, não se esqueça de abrir a porta. Digamos que a resposta, né? Olhando para a imagem ali, gente, a porta já está aberta. Então eu vou dizer o quê?
I have already opened the door. Né? Eu já abri a porta, usando a estrutura do present perfect. Ok? Have, already no meio, opened, que é o verbo no particípio, e the door. Ok? Eu já abri a porta. I have already opened the door. Tudo bem? Novamente, eu posso também usar a estrutura do simple past. Lembrando que a palavrinha already, né, o advérbio, vai também na mesma posição do just, logo depois do sujeito, tá? I already opened the door. Eu já abri a porta. A tradução fica idêntica. Eu já abri a porta e eu já abri a porta. E como eu combinei com vocês, já falei isso várias vezes, quando a gente monta a estrutura do presente perfeito, a gente usa o verbo have, que é o verbo ter, e a gente usa o verbo principal no particípio, mas na hora da tradução, ele é idêntico a um passado simples, tudo bem? Que é o simple past. Então vamos lá, pessoal. Yet. Esta palavra, né, esse advérbio, ele será usado, já tem uma particularidade nele. Ele apenas será usado nas interrogativas e negativas. E a tradução dele vai poder variar um pouquinho também. Outra particularidade, além do fato de que ele vai se referir a um já para acontecimentos que ainda são esperados, né? Você pode perguntar, por exemplo, você já fez isso, né? Alguma coisa nesse sentido? Você, além de ter esse foco na pergunta e na negativa, a gente também vai usar a palavrinha yet sempre no final de uma sentença, tá? Antes da pontuação. Lá no finalzinho mesmo, depois de tudo. Eu coloco ali verbo principal reticências para te mostrar que tudo que tiver depois do verbo principal também vai vir antes do yet, ok? O yet será a última palavra que você vai escrever antes de pontuar a sua frase. A posição, portanto, é essa, de final de frase. Vamos ver alguns exemplos aqui. Outra particularidade do yet será a tradução, e a gente vai ver agora. Aqui eu tenho uma pergunta. Has Tom found his key yet? Ok, usei ali o has, que é o verbo, né, to have, o auxiliar, o sujeito no meio, Tom, e found, né, que é o verbo find, no particípio. Beleza, tenho a estrutura de uma pergunta com o present perfect. Ok? Só para deixar claro para vocês. Agora vamos ver ali as traduções. Tom já encontrou sua chave? Tom encontrou sua chave? Já. Em português a gente pode fazer isso. A gente usa o já no início ou no final. Só que em inglês esse yet sempre ficará no final, como eu já conversei com vocês. Tudo bem? Ainda com a estrutura do presente perfeito, eu posso responder no. He has not found it yet. Não, ele não a encontrou ainda. Então, o que é mais importante, outra particularidade muito importante do yet, que eu quero que vocês fixem comigo, é esta. Nas perguntas, ele vai ter uma tradução similar ao já, né? Você já fez isso? Tom já encontrou sua chave? Mas quando ele tiver nas negativas, como a estrutura aqui, has not found ou hasn't found, eu vou estar traduzindo esse at como ainda. Porque lembra que ele vai se referir a acontecimento que ainda é esperado? Um acontecimento que pode não ter acontecido, como nesse caso ali, olha. Não, ele não a encontrou ainda. O advérbio yet vai funcionar no final da frase, sendo que nas perguntas ele vai ter a tradução de já. Porém, nas negativas, ele vai ter a tradução de ainda. Não, ele ainda não encontrou, tá? Ele não a encontrou ainda. No, he has not found it yet. Lá no finalzinho, tudo bem? E agora, vamos ver como é que vai funcionar o mesmo advérbio, a mesma palavra, na estrutura do simple past. Como eu disse, o yet será usado apenas nas perguntas, que é o caso do exemplo 3, e nas negativas, como no exemplo 4. Então, vamos lá no exemplo 3. Did Tom find his key yet? Tom já encontrou sua chave? Tom encontrou sua chave já? Como eu poderia dizer em português. Tudo bem? Perguntas negativas eu vou usar o did e o verbo principal volta para o infinitivo, para a forma base dele. Só para recordar aqui. Então vamos lá no número 4 agora. Negativa. Então, o exemplo 3, interrogativa. Exemplo 4, negativa. No, he did not find it yet. Ou seja, não,
Ele não encontrou ainda, ele não a encontrou ainda. Tudo bem? Aqui ficou bem marcado para a gente que esse verbo ali, né, que essa estrutura que a gente está usando é de passado simples e não de present perfect. Então, pessoal, como a gente viu essas três partículas sendo usadas, essas três palavras sendo usadas tanto no simple past quanto no present perfect, para não haver confusão, é que eu coloquei esse momento da gente saber quando é proibido usar, né, o present perfect, para a gente ficar bem claro aqui. Já que eu uso present perfect e simple past, tanto com just, quanto com already, quanto com o yet. Quando que eu não devo usar, então, o present perfect, tá? Com situações finalizadas em tempo específico do passado, tá? Isso é muito importante. Para essas situações com marco específico lá num passado, um passado que eu sei quando foi concluído, eu não uso present perfect, ok? E aí, vamos dar uma olhadinha nessa frase aqui. Exemplos de quando não devemos usar o present perfect. I started my new job yesterday. Eu comecei meu novo trabalho ontem, yesterday. Quando também não devo usar, só para sinalizar para vocês. Last night, noite passada. 2 years ago, 2 anos atrás. 1 week ago, uma semana atrás. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só, eu vou pedir para vocês uma atividade para que vocês respondam no caderno e esse formulário vai em seguida na próxima aula. Aqui nós temos um grupo de amigos e eu peço para vocês completarem com a estrutura do present perfect. Um pequeno diálogo aqui, uma contextualização na letra A. Are David and Peter here? David e Pedro estão aqui? Yes, they arrived just. Como é que eu vou dizer usando o verbo arrive, que é o verbo chegar? Sim, eles chegaram. Eles já chegaram. Tem o just lá. Tudo bem? Então, eu quero que vocês usem a estrutura do present perfect, verbo to have como auxiliar, colocar o just e colocar o arrive, né? Que é o verbo chegar no particípio. Lembrando que o verbo arrive é regular. Então, a gente tem aí uma regrinha importante quando eu estou lidando com verbos regulares para formar o particípio. Tudo bem? Que é o quê? O verbo regular, quando ele vai para o particípio, ele tem a mesma forma do passado simples, ou seja, aqueles que recebem de, você só acrescenta o de, aqueles que acrescentam ed, o ed vai repetir, vai ficar a mesma coisa, né? Tanto no passado simples quanto no particípio. E os que passam a receber ied também vai ser a mesma forma do passado e a mesma forma do particípio. Tudo bem? A gente já conversou sobre isso, então você pode estar também procurando as nossas videoaulas, as nossas apostilas para dar uma revisadinha nesse tópico. Então aqui basicamente vocês vão usar 3 palavrinhas. O verbo auxiliar, de acordo com o sujeito lá, que nesse caso é they, mais o just e mais o verbo principal, que é o arrive, no particípio. Já estou fazendo as orientações da atividade. Agora aqui. Sim, eles já chegaram, como eu falei. Na letra B. Susan, this is Dave. Susan, este é Dave. Uma apresentação simples, né? Então eu vou dizer o quê? Yes, I know. We, sim, eu sei. Nós já nos encontramos antes. Então aqui novamente eu quero que vocês usem 3 palavrinhas, tá? We é o sujeito. Nós. Então aqui vocês vão usar o quê? O verbo auxiliar have ou has, de acordo com o sujeito. O already, que vai no meio, tá? Nós já, already no lugar do já. E o meet, que vai vai procurar o particípio dele, quase que eu falei. Você vai procurar o particípio do verbo meet e vai colocar ali como que é encontrar na terceira coluna relativa ao particípio, que é a forma que eu uso para formar a estrutura do present perfect. Ok, pessoal? Vamos lá então, gente. Para fechar, a letra C. Are Kate and Mark here? Kate e Mark estão aqui? No, they. Como é que eu vou dizer que eles não chegaram ainda? Então, eu vou usar o verbo auxiliar, tá? Mais o not. Depois, eu vou usar o nosso arrive no particípio. E no final, lá no finalzinho da frase, vou usar o yet. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo as orientações com vocês. E na próxima aula, a gente vai ter o formulário para vocês preencherem e também a nossa videoaula de correção das atividades. Thanks!